Olá, meus amores! Esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. Eu estava meio sumidinha, mas eu sempre tô fazendo alguma coisa. Se vocês virem que eu sumi um pouquinho de falar aqui no canal Saúde Black, vão lá no meu Instagram, porque eu tô fazendo live. Eu sempre tô preparando conteúdo maravilhoso para vocês. Eu fiz uma live lá no meu Instagram, @faria.ursula, sobre a questão da linguagem, falas negras, imperdível, né? Do quanto que esse colonizador nos oprimiu nossos ancestrais negros, quando ele impôs a sua língua em detrimento de nossos dialetos, de nossas línguas africanas, como é Iorubá, como é Banto, certo? Eu tenho lá já uma live maravilhosa sobre espiritualidade e saúde também. Corre lá no meu Instagram. Pessoal, vamos abrir uma série de vídeos chamada Espiritualidade e Saúde. Do quanto que a nossa saúde é abrangida quando a gente acredita em algo ou não, quando a gente tem a nossa espiritualidade. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal Saúde Black, curte muito e compartilha muito esse vídeo. Deixa o like pra pretinha que é sucesso. Quando a gente vai falar de espiritualidade, é importante ressaltar que espiritualidade não é o mesmo que religião. A espiritualidade é você estar bem consigo mesmo, independente se você acredita em algo ou não. Essa espiritualidade trabalhada pode levar à religiosidade. Na religiosidade, então, você crê em algo. Seja o seu Deus, o seu orixá, o seu Buda, o que você acreditar. Então, essa é a diferença. Na espiritualidade são energias, é algo que transcende, que está interior, né? Dentro do seu interior. E na religião, religiosidade, então, você acredita em algo. Essa é a diferença. Pessoal, deixa eu botar aqui o meu óculos. E aí, a gente vai começar a falar. Lá no canal também, eu fiz uma live sobre saúde mental das mulheres negras, que eu conversei com a minha amiga Carol, certo? Psicóloga. Corre lá no Instagram. Gente, vocês têm que me seguir lá no Instagram. Tem conteúdo que tá lá e não está aqui. É importante, tá? Porque lá eu consigo conversar mais tempo com vocês. E aí eu vou trazer uma intelectual negra chamada Neuza Santos Souza, que ela escreveu um livro muito legal chamado Tornar-se Negro, né? E aí a Neuza, ela vai refletir sobre esse ideal de ego do negro, né? Então ela vai dizer que esse ideal, ele é primeiramente pautado na família. Então, primeiramente, quando aquele nenê, né, tem um vínculo com a mãe. Depois, chega uma determinada altura da vida desse nenezinho que ele vai ter uma ruptura desse vínculo com a mãe pela presença do pai, certo? Então, crianças que crescem sem o pai têm uma ruptura diferenciada, né? A gente começa a pensar aí nas mães solos, né? Nessas crianças negras que crescem sem os pais na maioria das vezes. Esse pai que de repente é ausente porque abandonou essa mulher negra, ou esse pai que de repente está ausente porque essa mulher negra ficou viúva e este homem negro foi morto, né? Uma abordagem policial, por exemplo. E aí essa criança vai crescer sem pai. Isso vai ter repercussões, eu conversei com a Carol, tanto na formação de personalidade e no quanto que vai afetar mentalmente essa criança negra, se ela perder esse pai, né? Isso vai afetar tanto as meninas quanto os meninos. Mas aí, voltando aqui a Neuza Santos Souza, ela escreveu esse livro Tornar-se Negro, e ela tem uma parte do livro muito legal em que ela vai falar sobre narcisismo e ideal do ego, né? Ideal do ego do negro. Então a Neuza vai dizer que inicialmente, eu vou ler para vocês aqui. O negro que estamos falando é aquele cujo ideal de ego é branco. Aquele negro que vive e sobrevive imerso numa ideologia e onde tudo o que importa é branco. Um ideal a ser atingido. Então, aquele ideal de perfeccionismo que seria branco. Então, para desconstruir esse modelo, né, essa idealização desse ego pautado no branco, é preciso que esse negro se fortaleça. E esse fortalecimento, ele tem que ser total. Então, é um fortalecimento a partir da sua estética negra, né, de usar o seu cabelo afro, de usar suas tranças. É um fortalecimento do ponto de vista estético, né, porque
o nosso cabelo, a forma como a gente usa o nosso cabelo, é um ato político também, né? Como vai dizer o professor Silvio Almeida. Então, vai ser um fortalecimento estético, né? Vai ser um fortalecimento no sentido das parcerias que eu vou escolher para minha vida. Então, os namorados que eu vou ter, né? Os amigos que eu vou ter, né? E tudo isso, as relações amorosas, tudo isso vai formando esse ideal de ego do negro, né? Sendo que essa pessoa negra pode pautar esse ideal do ego no branco, que seria um pautamento errôneo, né? Porque daí ela não estaria se amando de fato, né? Mas é interessante também que a gente reflita, né? Que esse tornar-se negro, ele é um processo, né? Eu gosto muito de uma professora da dança, uma mulher negra, o nome dela é Perla, né? E eu tava vendo uma fala dela esses dias, ela tava dizendo, né? Que esse tornar-se negro é diário, né? Cada dia você se torna, né? No meu caso, esse processo de tornar-se negro iniciou no dia da minha formatura, já contei pra vocês, em cima do palco, quando eu escutei a música, que foi ai, fico até um pouco emocionada, desculpa. A música Olhos Coloridos, da Sandra de Sá, né? Desculpa. É, Desculpa, foi muito difícil pra mim, eu sofri muito racismo quando eu tava na universidade, só de lembrar tudo que eu passei, me dá vontade de chorar. Muito difícil, né? Muito difícil no sentido de que mulheres negras não são vistas como seres pensantes, como seres com cognição, né? Mulheres negras só são vistas do ponto de vista do corpo, né? Da hipersexualização ou da servidão, né? Enfim, mas voltando aqui. Então, esse ideal do negro, ela vai dizer aqui o que é, né? Vou ler pra vocês. Ao contrário do que acontece com o branco, é forjado, desrespeitado aquilo que em imagem psicanalítica, ela vai trazer conceitos da psicanálise, né? Que são os conceitos que eu vou introduzir aqui um pouco com vocês, porque Neuza era psicanalista, né? Ela era uma mulher negra psicanalista, né? Então, ela introduz esses conceitos da psicanálise, né? Vamos lá. Em que imagem psicanalítica chamamos de identificação de normativas estruturantes, que ela vai dizer que é como essa pessoa negra, é como se fossem regras e leis que vão dizer para essa pessoa negra o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, questão da estética, como essa pessoa deve se portar, né? E que daí esse ideal do negro, ele tá pautado não só na estética, como eu tava falando anteriormente, mas ele tá pautado também nas relações em que ela vai estabelecendo com seus pares, na escola e tudo isso, e na família, como eu falei. E ela também vai ter um componente muito forte da cultura e da linguagem, né? Então, do quanto que esse colonizador... você tem que ver a live que eu fiz lá sobre falas negras, muito bom, lá no meu Instagram. Eu explico bem direitinho, mas eu trago até algumas patologias, eu trago afasia, regiões cerebrais, né, que controlam a fala, a compreensão da fala e tudo isso. Tá muito legal, tá, gente? E aí, a Neuza vai falar dessa questão da linguagem, que foi também nos roubada pelo colonizador. Na verdade, assim, o quanto que tudo foi nos roubado, né, é tão doloroso, sabe? Quando a gente vai estudando, vai se aprofundando. Gente, acho que eu tô um pouco emotiva hoje. Tudo foi nos roubado, né? Aquilo que era belo foi nos ensinado que não é negro, a estética, né? A nossa linguagem, né? Tanto que eu vi agora no Instagram alguns cursos de Banto e Yorubá, gostaria de fazer, né? Vou me informar, que também é um resgate, né? Através da linguagem, né? Da nossa ancestralidade negra. E aí, e também a questão da cultura, né? Entende-se samba, capoeira, né? Rap, né? Tudo que é do negro, né? O próprio jazz, né? Blues, né? A branquitude não sabe que o rock também, ele deriva também do blues, né? Blues é uma raiz, né? Também. E blues é música negra, né? Então, do quanto que tudo nosso é distorcido, né? Tudo nosso é apropriado, né? Ou demonizado, né? E como é a nossa religião de matriz africana, então eu vou trazer aqui que além da linguagem, Neuza Santos Souza diz que essa cultura ela vai se manifestar também
através das nossas religiões, né? E aí, eu vou trazer para vocês uma intelectual negra chamada Cidinha da Silva. Ela escreveu esse livro maravilhoso chamado Um Exu em Nova York. E aí ela vai trazer um pouco sobre o que é a figura de Exu, certo? Andarilho, mensageiro, comunicador, afeito à política, certo? Senhor das contradições, dos caminhos. Exu anda com as palavras, anda nas palavras, pelas palavras. Exu anda nas palavras. Por viver nas palavras, né? Como vive nas ruas, Exu, povo de rua, né? Nas encruzilhadas e nos caminhos, Exu tem como ferramentas para fazer os mundos, encontros e memória, né? Exu é memória, porque Exu conhece as dores do negro, Exu viveu em diferentes épocas da história, né? Quando a gente vai falar de Maria Padilha, por exemplo. Quantos cavalos de Maria Padilha existiram na Terra, né? Então, Maria Padilha, ela tem um conhecimento que vem de longe, é memória. É importante quando Exu fala, né? Que quando Exu fala com sabedoria, né? A memória não é só feita de imagens, ela é arreguida em palavras. A importância da palavra, né? Como vai dizer Audre Lorde, né? É preciso falar, porque senão o peso do silêncio vai acabar nos sufocando. As palavras. E é importante as palavras quando o Exu fala, não só a palavra dita, mas a palavra que é escutada por Exu, né? Quando a gente escuta Exu falando, Exu fala, te cuida com tal pessoa é falsa. Exu nos avisa, né? E tudo isso. A memória não só feita de imagens, mas é lida por palavras que se modificam, não é? E modificam quem as ouve, né? Que eu tava falando pra vocês. Quem as lê e quem as escreve. Gente, quando Exu fala, a gente anota. Isso eu aprendi. É batata. Exu fala, acontece. Exu é alegre e conhece as dores que nos cercam. Porque Exu viveu, né? Viveu aqui na Terra como nós. Então ele conhece as dores do negro, né? Ele conhece as dores dos nossos ancestrais, certo? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de Maria Padilha, certo? Né? E vou cantar um pedacinho de uma música que ela canta, né? Pra homenageá-la. Vou-me embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir não há de me ver chorar. Vou-me embora desse mundo de ilusão, quem me vê sorrir não há de me ver chorar. E aí ela dá risada e vai, né? Quem me vê sorrir não há de me ver chorar. É de resgate mental que Exu tá falando, certo? Ó, saúde mental. E aí eu vou contar algumas situações que aconteceram dessa minha relação com Padilha, certo? Ela me salvou. A primeira vez que Padilha me salvou foi quando eu tenho um irmão, vocês sabem, o Jefferson, né? Que é meu irmão por parte de mãe, que é o irmão legal. Mas eu tenho um irmão por parte de pai, lá no Rio de Janeiro, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas enfim. Resumo da história, esse meu irmão é feiticeiro até o fim, né? E aí, logo que eu nasci, meu irmão fez feitiço pra matar eu e a minha mãe. Aí, a minha mãe tava num lugar que a gente morava em Copacabana, mais ou menos lá no 13º andar, eu acho, sei que era alto. E a minha mãe ia me atirar lá de cima. E aí, quando minha mãe ia me atirar, Maria Padilha chegou, né? Maria Padilha chegou e ficou incorporada na minha mãe, certo? E aí, veio, eu não sei como a minha mãe conseguiu falar com a mãe de santo. Acho que a mãe de santo já estava lá na nossa residência. E aí, a mãe de santo da minha mãe ficou trabalhando 5 dias. Maria Padilha ficou incorporada 5 dias sem subir, né? Só saía para que minha mãe me amamentasse, depois voltava de novo, né? E ela na época, ela relatou que se ela não fizesse isso, a minha mãe poderia morrer e, consequentemente, eu também, né? Essa foi a primeira. A segunda, Maria Padilha adivinhou a minha profissão, né? Ela disse que eu ia trabalhar num lugar que eu ia usar a casaca branca, que a casaca branca para Exu é o jaleco, e eu estaria cercada de bolas coloridas, que é justamente a minha profissão, né? E que eu ia trabalhar com as mãos, que é justamente o que o fisioterapeuta faz. Outra coisa também que Padilha fez.
Quando a gente veio morar aqui nessa casa, não tinha asfalto na rua, né? E aí eu fiquei muito doente e Maria Padilha não fumou por saber que o cigarro faz mal para a saúde e porque eu estava doente. Então ela deixou de fazer uma coisa que ela gosta em prol da minha saúde. Então, gente, Exu é vida, né? Essa fala inicial foi para que vocês conhecessem um pouquinho, levemente, do conceito do que é espiritualidade e saúde, né? A diferença de espiritualidade e religiosidade, que eu vou trazer num outro vídeo a seguir, certo? No decorrer, mais para frente. E eu vou trabalhar com vocês um artigo sobre longevidade e espiritualidade, né? A gente sabe que a espiritualidade, ela tá correlacionada com várias profissões. Existem estudos sobre espiritualidade e criminalidade, sobre espiritualidade e longevidade, né? Quem é que não quer ver mais, né? Sobre espiritualidade e algumas doenças, como, por exemplo, HIV. E vou trazer a parte também de Umbanda para vocês, um outro artigo. Então, eu tenho livros, artigos, vai estar bem legal. Acompanhe as minhas lives, certo? Eu vou fazer uma live agora, na quinta-feira, sobre Umbanda e saúde, certo? Um beijo, se inscreve no canal Saúde Black e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!